Olá, bem-vindos ao canal Saúde e Trabalho. Nosso objetivo é conversar sobre assuntos relacionados ao trabalho e suas repercussões sobre a saúde, a legislação pertinente em nível nacional e internacional, as medidas de prevenção de acidentes e doenças e, enfim, tudo o que a gente gostaria ou deveria saber, porque afinal passamos boa parte de nossa vida trabalhando. O primeiro assunto que achamos interessante abordar é a questão dos exames médicos no trabalho. Estes exames podem ou devem ser realizados em vários momentos da vida laboral. Conforme a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 168 e as portarias do Ministério do Trabalho, dependendo do momento em que são realizados, esses exames obrigatórios podem se chamar admissionais, demissionais, periódicos, de troca de função ou de retorno ao trabalho. Todos eles devem fazer parte de um programa médico chamado PCMSO, ou Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é de responsabilidade do empregador, mas do qual falaremos posteriormente. Todos esses exames devem ser realizados por médico que conheça as condições de trabalho, o local, as tarefas, enfim, tudo o que se relaciona com a função que a pessoa a ser admitida vai exercer, bem como as doenças que podem ser desencadeadas ou agravadas pelo trabalho. Este é um dos motivos pelos quais o exame médico ocupacional não pode ser feito no posto de saúde ou em outros serviços públicos. Também não podem ser realizados em serviços públicos porque eles têm que ser custeados pelo empregador, ou seja, quem emprega é que paga o exame admissional e os demais exames. Também é uma exigência da legislação que o exame médico admissional seja feito antes que o trabalhador inicie suas atividades. Isto porque, além de ter o objetivo de verificar as condições de saúde da pessoa, é importante que ele verifique se há ou não contraindicações médicas para que aquele indivíduo exerça uma determinada atividade. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a um determinado produto, em princípio, tem crises de asma grave quando em contato com essa substância, não deveria trabalhar com risco de contato com este produto. Evidentemente que se isso for inevitável naquela função, a pessoa terá que ser considerada inapta para aquela atividade ou para aquela função. Ou seja, o exame médico tem por objetivo verificar se a pessoa pode, não pode ou pode, com algumas restrições, ser admitido para uma determinada função. Neste sentido, pode-se dizer que o exame médico ocupacional é personalizado. Personalizado porque ele é relacionado estritamente com a função e o local em que será exercida a atividade. Assim, mesmo que o trabalhador tenha realizado um exame demissional na saída de outra empresa no mesmo dia, o exame admissional para o novo emprego não pode ser dispensado, porque, evidentemente, as empresas não são necessariamente iguais, mesmo que a profissão do indivíduo seja a mesma, os riscos a que ele estará exposto podem ser diferentes dos riscos ou da ausência de riscos em que ele estava exposto no emprego anterior. Um outro aspecto importante é que, dependendo do ambiente em que irá trabalhar, das tarefas que vai realizar e também de outros fatores, podem ser necessários ou mesmo obrigatórios a realização de exames complementares adicionais. Por exemplo, se um indivíduo vai trabalhar num ambiente ruidoso, ele terá necessariamente que submeter-se a uma audiometria. Muito bem. Realizado o exame médico, será emitido um atestado, que será chamado de Atestado de Saúde Ocupacional ou ASO. Uma via desse atestado fica com o trabalhador, a outra deverá ser arquivada no local em que ele irá trabalhar.
Por força do Código de Ética Médica, o atestado de saúde ocupacional não pode conter nenhuma menção a alguma doença ou doenças que o trabalhador possa ser portador. Isto porque, na maioria das vezes, ser portador de uma doença não necessita significar que ele tenha uma incapacidade para o trabalho. Mas, se houver uma contraindicação por alguma doença, o médico deverá registrar no atestado de saúde que a pessoa está inapta ou que tem restrições, e quais são elas, mas não poderá registrar o diagnóstico. Por força de lei, existem itens obrigatórios a constar no atestado de saúde ocupacional que estão listados na tela. Entre eles, nome, função, indicação de exames que foram realizados, nome do médico e, claro, a definição se a pessoa está apta ou inapta para aquela função específica a qual ela está se candidatando. Destacamos que, no atestado médico, deverá ser registrado os possíveis riscos à saúde que existem naquela função que o trabalhador irá exercer. Por exemplo, se o ambiente tem muito barulho, deverá constar que há risco do tipo do ruído. Nessas situações em que há risco à saúde na função, o médico tem que informar a pessoa sobre esses riscos, bem como orientá-lo, dentro do que for pertinente, sobre como se proteger e como proteger a sua saúde. Existe uma única situação em que pode ser colocada uma informação adicional sobre alguma doença ou patologia no atestado de saúde ocupacional. Isto se limita aos casos de preenchimento de vagas nas cotas previstas na Lei 8.213 e Decreto 3.298, que é para pessoas portadoras de deficiência, onde poderá ser informado o tipo de deficiência encontrado naquele candidato. Bom, o assunto atestados e exames médicos é muito extenso, mas por enquanto vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos e convidamos para que se inscrevam no nosso canal e visitem o nosso site, cujo endereço está na tela. Obrigado!